para vocês. Princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E então, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é visto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. Então vos hão de entregar para ser atormentado, e matar-vos hão, e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Amém? Queridos, podeis assentar. Que Deus nos abençoe, e que nesta noite cada um de nós venha se encher da graça, do conhecimento divino do nosso Deus, e saber que o nosso Deus, Ele é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até então, queridos irmãos, para nós é um motivo de muita alegria e gratificante por nós estarmos aqui na presença do Senhor. Eu não sei se você já agradeceu a Deus hoje. Eu não sei se você já falou: Senhor, eu te dou graça pela comida, mesmo não era do jeito que eu queria, mas o Senhor me concedeu comida para comer. Não estou vivendo do jeito que alguns vivem, mas eu sou grato a Ti por esta oportunidade. Até então, a própria Bíblia nos diz em Tessalonicenses, se não me falha a memória, no capítulo 4, verso 18, que em tudo devemos dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos nós.
Queridos, aqui nós lemos que é o princípio de dores. E nesse princípio de dores, quem leu juntamente comigo, do versículo de número 1 até o versículo de número 14, não vai ser preciso eu te dar a resposta se estamos ou não, porque se você leu comigo, você vai observar que algumas coisas citadas no texto entre o versículo 1 ao versículo 14 já te dá a resposta em alguns versículos que nós lemos, porque são coisas que já marcaram as nossas vidas nos dias de hoje, já marcaram talvez a vida de algumas pessoas, e algumas pessoas que estão desligadas ainda não marcaram a vida dele a estar ligado no texto. Até porque quando o próprio Jesus, eles vão ao templo, interessante que o texto nos diz o seguinte, pelo que a gente vai entender. Entende-se que Jesus, quando vai ao templo, mais os seus discípulos, creio eu, não me critique pelo que, da forma que eu vou explicar para vocês. Alguém olha para Jesus, mas que altar bonito, que coisa maravilhosa, olha como é esse templo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha as cortinas do templo, que coisa maravilhosa, que coisa bonita. Aí eles ficam encabulados pela boniteza do templo, eles ficam encabulados pela ornamentação do templo, dos jarros, das coisas que está fazendo parte do enfeite daquele templo, daquela igreja. E eles ficam ali atônitos com tudo que vê. Agora imagine que Jesus observa isso neles, e Jesus vai dizer assim para ele: olha, vocês estão vendo isso aí tudo? Estão admirados com isso? Isso aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Tudo isso será destruído. E eu vou afirmar para vocês algo que talvez você não sabe. Esse templo que Jesus e os seus discípulos estavam dentro, e que os discípulos estavam admirados, ele já foi derribado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E criaram um novo templo em cima dele. Então aqui já vimos o que? Um cumprimento do que Jesus falou. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Então aqui nós já vimos um cumprimento daquela palavra que Jesus já havia profetizado. E isso significa, e o texto em si, o cabeçalho em si já nos dá a resposta, ou dizer que é princípio de dores. Tudo bem? E Jesus, porém, disse: veja tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse templo não existe mais, ele já foi derribado. E então, assentando-se no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles, ou a ele, os seus discípulos. Quando no texto nos diz que quando Jesus está assentado no Monte das Oliveiras, que era um lugar estratégico de Cristo, era um lugar em que Cristo se refugiava para falar com Deus, para se alimentar da graça, do conhecimento, mais e mais ainda, fortalecer aquela carne que era humana, para enfrentar o dia a dia e enfrentar
os seus algozes e os perseguidores que perseguiam a Cristo. E aí Jesus senta, e quando Jesus está sentado, o texto em si nos dá a resposta que os discípulos estão preocupados. Preocupados com o quê? Com o que os discípulos estão preocupados? Com o que Jesus havia falado aonde? Lá no templo. E o que foi que ele falou? Que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo que não seja derribado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Imagina o seguinte, preste bem atenção: Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, Judas, todos ali presentes, pensando assim: meu Deus, um trem tão edificado, tão bonito, bem concretizado, bem edificado, como é que esse negócio vai ser destruído de uma hora para outra? E ele fica com a pulga na orelha. E quando eles chegam lá, eles vão perguntar para Jesus: e quando isto vai acontecer? Que tempo isto vai acontecer? Que hora nós vamos ver isso? Que momento nós vamos contemplar isso? Os discípulos ficam preocupados até então. Se alguém chegar para você agora, neste momento, é simples aqui o tempo, mas que Jesus, alguém chegar para você: isso aqui vai ser derribado de uma hora para outra. Quando você chegar aqui já está derribado, você vai ficar encabulado, mas como e por que isso vai ser derribado? Por que isso vai ser destruído? Claro que você vai ficar preocupado e você vai correr atrás de quê? Da resposta. Você vai sair atrás de resultados. Você vai procurar quem sabe. Então eles, os discípulos, estavam assim. Queridos, chegou o momento em que a igreja do Senhor, não que ela venha viver atormentada, preocupada com os acontecimentos ou com o que há de acontecer. Não estou chamando você para ficar preocupado com a noite, passar a noite sem dormir, preocupado com o que vai acontecer, que foi promessa e aquilo que o Senhor havia dito, para deixar você perturbado. Não. Eu sei que nós sim devemos ficar preocupados com a nossa vida espiritual, porque os acontecimentos, princípios de dores já surgiram na face da terra. Já aconteceu. Já está às portas. Mas tem pessoas que estão dormindo. Mas tem pessoas que não estão ligadas nisso. Mas tem pessoas que não estão nem aí. Para ele, tanto faz como tanto fez. E ele não se preocupa com a sua alma, não se preocupa com a sua vida espiritual, não se preocupa de forma nenhuma de se dedicar mais a Deus, de se esforçar na presença do Senhor. Porque uma coisa eu tenho a te dizer, irmão e irmã: Jesus vai voltar. Queira você ou não, Jesus vai voltar. Há muitas religiões e pessoas que estão preocupadas com a parte financeira, pessoas que não conseguem mais dormir à noite, líderes evangélicos que estão atrás de recursos, de bens materiais, não tem preocupado com o bem-estar da sua alma, não está preocupado com o bem-estar do seu espírito, do seu corpo. Talvez a minha irmã que acabara de contar a bênção agora há pouco ficara preocupado porque no sonho que ela tivera ou que ela teve, alguém deu a ela uma advertência. E é interessante que no sonho dela Deus apontou um pecado. E as pessoas não estão nem aí. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando.
Por quê? Porque as pessoas querem ser vaidosos, preocupam com o bem-estar apenas do corpo, mas não preocupa com o bem-estar da sua alma e do seu espírito. Quero dizer para você, queridos irmãos, e quem tem ouvido o ouço do Espírito nesta noite, diz a igreja. Eu quero dizer em alto bom som: todo o nosso corpo, que é carnal, que faz parte dessa terra, ele ficará aqui. Mas uma coisa eu digo: Deus dará a você um corpo incorruptível e um corpo de glória, porque aquilo que é incorruptível não herdará a incorruptibilidade, diz a palavra do Senhor. Aquilo que é mortal não entrará no reino de Deus. E nós vamos aqui prosseguir no texto, aonde o próprio Jesus diz, e Jesus respondendo disse, respondendo quem? Aos discípulos que estão preocupados com o que ouviram lá dentro do templo. O que eles ouviram foi o que eles ouviram: será tudo derribado, tudo destruído no princípio de dores. Amém? Aí Jesus responde e diz-lhe: acautelai-vos, vós, que ninguém vos engane. Por que Jesus vai falar isso? Eles ouviram a verdade, e talvez ele contando esta verdade a alguém do que ouviram do Senhor, as pessoas falam: rapaz, o que é isso? Você não está doido? Aonde que isso será derribado? Aonde que isso será destruído? Aí Jesus alerta ele: olha, é o seguinte, se porventura você pregar esta verdade e alguém não acreditar, é o que eu entendo do texto, não deixa ninguém te enganar, não. Não deixa ninguém confundir a tua mente, não. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e dizendo: eu sou Cristo. E esse que dirá: eu sou Cristo, ele enganará a muitos. Eu vejo esse engano já alastrado na face da terra. Para bem de toda a verdade, se nós porventura amanhã fazer uma programação e começar a colocar um carro de som na rua e dissesse: olha, lá na igreja Assembleia de Deus, ministério a última hora é chegada, vai estar um homem assim curando em nome de Jesus, vai estar um homem fazendo os paralíticos levantar em nome de Jesus, vai estar um homem que esse homem faz a diferença. Provavelmente naquela noite a igreja não vai suportar a multidão de pessoas, porque as pessoas estão sendo atraídas por movimento evangélico, as pessoas estão sendo atraídas por movimentos de homem até mesmo. Mas preste bem atenção, queridos irmãos, Deus está na nossa vida, seja num número pequeno de pessoas ou num número grande de pessoas, Jesus está presente. Mas Ele nesta noite está nos alertando: acautelai-vos, porque em meu nome com certeza virá pessoas dizendo: eu sou Cristo, e este vai enganar a muitos, esse enganará até quem? Os escolhidos. Irmão, olha, e olha aqui o que diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E nesse ponto cabe a gente pensar, irmão, porque Jesus, quando Ele vir, Ele não vai mais pisar nessa terra. Jesus não vai vir como veio a primeira vinda, porque na primeira vinda Ele veio como homem, porque na segunda vinda
ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda, ele veio como homem e sentiu dores, mas na segunda vinda, ele virá, queridos irmãos, montado em um cavalo branco, aleluia, no seu peitoral escrito Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. É por isso que algumas pessoas dizem assim: se Jesus vir como ele veio, as pessoas farão as mesmas coisas que fizeram na primeira vinda, mas Jesus não virá assim, até porque aquele que está preparado, ele não vai ser preciso ser levado por ninguém. A sua santidade e a sua preparação vai fazer com que aquele ser humano flutue nos ares e sobe até o encontro do Deus Todo-Poderoso, ou do Jesus Salvador da humanidade. Nesta noite, uma alerta de Cristo para nossas vidas, para a tua vida, para as nossas famílias, que Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir esta porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Amém? E outra coisa, olha aqui outro cumprimento da palavra de Deus. Eu vou afirmar para vocês, durante as minhas explicações, que já é o princípio de dores. Ou você aceita, ou você não aceita. Amém? Porque o texto em si, eu disse para vocês, o texto em si já nos traz o quê? A resposta. E aqui no verso 6 diz: e ouvireis de guerra. Quem ouviu a guerra da Rússia com a Ucrânia? Quantos inocentes não morreram? Quem ouviu falar da guerra dos palestinos contra Israel? Quantos inocentes não morreram? Quem já ouviu falar olha que já teve guerra antes de eu nascer? Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Houve-se a primeira guerra mundial. Não estou aqui contando algo que eu vi, mas sim algo que está escrito nas histórias. Tem a história da Segunda Guerra. Teve a Segunda Guerra Mundial. Então eu quero dizer algo para você em nome do Senhor Jesus, que esses rumores de guerra já surgiram. Olha, não vos assusteis. Para quem é conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus, não fique assustado com isso, porque quando você vai ver no noticiário quantas pessoas morreram na Ucrânia, da guerra entre Israel e os palestinos, a gente fica ali abismado e admirado, dizendo: meu Deus, quantos inocentes morreram. Mas Jesus nos alerta, dizendo: não fique admirado com isso não se assuste com isso não, porque isso é listo que aconteça. Amém? Nós apenas temos que aceitar o que Jesus falou que iria acontecer. Ele nos avisa aqui no versículo de número 6: e ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai-vos e não vos assusteis, porque é nisto que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Quem conhece a Bíblia sabe que isso já aconteceu, mas tem na sua consciência: ainda não é o fim, porque Jesus ainda não veio, mas ele vai vir. Ele já com certeza já está preparado para a sua segunda vinda. Eu creio e afirmo em alto bom som, em nome daquele que há de vir, eu digo para você que ele está preparado, porque lá no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando esteve descendo apedrejado, ele olha para o céu. Quem é que ele vê? Ele vê o trono de Deus, e ao lado do trono de Deus tem um ser que está em pé. Quem é este? Jesus Cristo de Nazaré. Ele está em pé à direita do trono de Deus. Imagino eu, por que Jesus não está sentado? Por que Jesus está em pé? Ele está esperando a ordem divina, ele está esperando o momento divino. Então eu creio que Cristo está em pé à direita de Deus, esperando o momento da igreja, o momento
momento final, o momento do fim. O Paulo escreve o próprio Mateus aqui, no seu versículo de número 6, do capítulo de número 24, quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Quem ainda não ouviu falar do versículo 7, os acontecimentos do versículo 7, quem? Olha o que diz o versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, nação contra nação. Isso já tem acontecido ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Que nações são essas? É as mesmas guerras lá, povo contra uma nação contra outra. E olha o que diz aqui a palavra de Deus. É tão interessante que é só leigo mesmo, uma pessoa que não quer entender mesmo, que não coloca isso na cabeça. Levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Quem lembra do terremoto que teve agora há pouco tempo? Na Líbia, foi isso? Na Líbia, na Tailândia. Quem lembra do terremoto? Quem viu a filmagem dos prédios se tremendo, as piscinas em cima dos prédios derramando água, prédios se sucumbindo de terra dentro? Isso agora é real. Aconteceu agora há pouco tempo. Olha o texto. Em vários lugares, já preguei isso aqui para vocês. A Bíblia não está dizendo que vai acontecer no Peba, em Eldorado, em Xinguara, em Rio Maria. A Bíblia não cita lugares, não cita países, não cita cidades. A Bíblia diz assim, vários lugares. E esses acontecimentos que Jesus falou, esses acontecimentos estão acontecendo na nossa época. Isso está surgindo e nós estamos com os ouvidos tampados. Algumas pessoas não querem dar créditos no que Jesus disse, no que Ele falou. Aleluia! Mas todas estas coisas são princípios de dores. Pastor, o que é a guerra da Ucrânia? Princípio de dores. Pastor, o que foi esse terremoto que teve? Como naquele do Haiti, que, meu Deus do céu, foi devastado pelas ondas, quando as placas tectônicas elas se deslocaram de um lugar para o outro, criando ondas de alturas de prédios de 15 andares, e que alastrou sobre o Haiti e saiu devastando tudo, destruindo tudo. Quem não ouviu falar isso há alguns anos atrás? Já fizeram um filme a respeito disso. Amém? Então isso já aconteceu. É princípios de dores. Aquilo que Jesus havia falado, aquilo que Jesus estava avisando para os seus sentados no Monte das Oliveiras, porque os discípulos queriam saber, e Jesus agora começa a relatar para eles. E agora imagino eu que Jesus não está no Monte das Oliveiras hoje, mas Jesus me colocou nesse altar para falar para você o que haveria de acontecer e que já aconteceu na nossa época. Relatar para você abrir o teu entendimento, tirar o comichão dos ouvidos e aprender o que Jesus disse, e aquilo que Ele disse já aconteceram várias coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu comecei a pregar, eu disse para vocês, ou você queira ou não, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, e Ele está dizendo, eis que estou às portas e bato. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 9: então vos amo de entregar para que serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações. Aqui a gente vai começar mexendo numa coisa terrível.
Porque Jesus estava se referindo-se à igreja e a uma nação. Que nação era essa? Israel. Vocês sabiam que quantos países tem, pastor? Me parece que é 205 países ao todos, né? É isso? Não fala a memória? Me corrige alguém aí. São muitos países. E vocês sabiam que talvez não chega a 3% desse monte de país que tem, de país que gosta de Israel? O povo que odeia Israel. Você sabia que tem até crente que entra na onda dessa também, irmão? Que odeia Israel. Jesus está dizendo: essa nação será odiada por todos. Vocês, porque era ali, Jesus estava pregando para quem que Jesus estava pregando? Para a igreja ou para os judeus? Para quem que Jesus estava pregando? Para os judeus. Porque todos ali eram quem? Judeus. Todos ali eram judeus. Havia alguns gentios ali? Não. Porque Jesus estava falando com os discípulos quando eles chegaram no Monte das Oliveiras. E é interessante, queridos irmãos, nós aprendemos que o povo está odiando Israel. Até o nosso presidente que nós temos odeia Israel. E toda a sua comitiva odeia Israel. Isso aí não é coisa que eu estou inventando ou criando. É a realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo liderados pelo homem que odeia Israel. Não estou fazendo política, eu estou trazendo um texto. Odeia a nação de Israel. Então, o que é que nós temos que fazer? Olha aqui, queridos irmãos. Então vos amo de ser entregue para ser atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiado por todas as gente por causa do meu nome. Por que Israel é odiado? Porque eles zelam, mesmo que não há uma prática com a igreja, a prática da igreja, eles servem a Deus do jeito deles, da forma deles, porque há uma ideia que pregam-se que para eles Cristo ainda não viera. Eles esperam o Messias. E todos que conhecem a história sabem do que eu estou falando. Bendito seja o nome do Senhor. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Dentre as igrejas hoje no Brasil, vamos levar agora para a igreja, há uma turma de gente na internet que não pode aparecer um pregador que destaque. Você sabe o que eu estou falando? Quando destaca um pregador com alguma novidade que seja do próprio Deus, o povo mete ataque, o povo fala, murmura, critica. Sabe o que eu aprendo dentro do texto? Quando Jesus designa os 70 discípulos e que eles vão pregar, cada um traz o seu relatório do evangelismo. Isso é Bíblia. Traz o relatório do evangelismo, do que eles fizeram, dos milagres que aconteceram, das almas que eles ganharam. E dentre um deles, alguém traz um relatório, e lá no relatório está escrito assim: olha, Jesus, nós vimos o outro que não nos segue, não está com o Senhor, mas que este outro estava fazendo a mesma coisa, estava pregando a mesma palavra, fazendo os mesmos milagres. Quem é esses? Nós não devemos ser contra quem faz uso da Bíblia e quem faz, queridos irmãos, prega o mesmo evangelho. Eu sei que você está me entendendo. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Aqueles que não é contra nós, é por nós. Então há muitas formas que Deus usa pessoas por aí afora para ganhar alma. Então não é porque o irmão ou a irmã se destaca numa pregação, no evangelho,
coisas do Senhor, do A, do B, começa a criticar, dá o seu parecer, e isso tudo é interesse. Vocês sabem que eles querem criar seguidores, like na sua entrevista, no seu comentário. Ele quer que você chegue lá e dá o seu comentário, porque ele quer crescer. Eu sei que você está entendendo. Nesta noite, queridos irmãos, que nós diminuímos e ele cresça. É ele que tem que crescer. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Oh, bendito seja o nome de Cristo. É aonde no versículo número 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas, enganadores. E olha o que Jesus diz. Está sabendo, Pedro? Além de surgir muitos falsos, muitos enganadores, vão enganar a muitos. Vai enganar a muitos. E em uma outra tradução diz assim: e enganará até aquele que está lá. Irmão, mas como pode enganar um escolhido? Sim, dá ouvido, foi enganado porque se deixou ir pelas pregações que muitas vezes comovia apenas o coração. Eu sempre digo que o remédio bom é aquele ruim. O remédio bom é aquele que quando você coloca em cima da ferida que você grita: ai, esse é o remédio bom, esse é o remédio que cura. Mas esse negócio está massageando o ego, esse negócio está passando a mão por cima, esse negócio não está bom desse jeito, pode ir, é assim mesmo. Jesus só quer o coração. Não, irmão, não é assim não, não é desse jeito não. Jesus, ele está nos avisando, e ele já avisou para muitos. Hoje ele está apenas relatando, repetindo o que falaram lá atrás. Amém? Não se deixe ir. Versículo de número 12. E por isso aqui é tremendo, né? E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, quando ele se entrania na igreja, o que ele traz para a igreja? Uma frieza. A pessoa fica frio, gelado. Quando o pecado ele entra dentro da igreja, a pessoa, tudo ele concorda, tudo ele aceita. Jesus veio aqui e diz assim: e por se multiplicar esse pecado, essa iniquidade, o amor de muito vai se esfriar. E isso é outro acontecimento que está acontecendo. Amém? Então isso significa o quê? Princípios de dores. Amém, meus irmãos? Tem pastores que zelavam da doutrina, que hoje acordaram, mas não conseguem de forma nenhuma contornar a situação. Por quê? Porque ele não pode mais falar contra o pecado. Porque se ele falar contra o pecado, contra uma outra coisa, ele vai pegar alguém dele. O filho, a filha, a esposa também usa. Então ele fica entre a espada e o fogo. Ele não pode mais falar, ele não pode mais pregar. Aí ele começa a se tornar um obreiro frio, um obreiro gelado, um obreiro sem Deus. Queridos e amados irmãos, zelar da doutrina do Senhor não ficou só para um, ficou para todos que são fiéis. Zelar da doutrina do Senhor não ficou só para o pastor da congregação, ficou para todos os membros da igreja, incluindo do pastor ao bispo, do membro, do zelador ao simples membro da igreja. É para todos. Todos devem, não por obrigação. Você Maria estava ouvindo falar com o pastor, que ele disse assim:
Eu lá na minha igreja eu prego que é obrigado a devolver o dízimo. Eu falei, irmão, se o senhor entende assim, não vou discutir com o senhor. Falei para ele hoje. Ele disse que eu estou errado por não obrigar. Não, eu não obrigo. Eu falo que é gratidão. Gratidão por esse momento de estar em tempo novo, por estar no ar condicionado. Gratidão pelo que Ele fez na minha vida, porque eu sou injusto. Se eu não devolver aquilo que o povo de Israel devolvia, eu não dar a minha oferta como o povo do passado dava, e viver no mesmo ambiente daqueles que faz, daqueles que praticam, aí eu sou injusto comigo mesmo. Eu fui tentar explicar isso para ele, ele não concorda. Para na minha igreja eu obrigo. Tudo que é obrigado não é do aceito de Deus. Nada que é obrigado é do aceito de Deus. Mas quando você é grato, você recebe o teu dinheiro, a primeira coisa que você lembra é tirar o 10% que pertence à igreja, para o mantimento da obra de Deus. A primeira coisa que ele faz é tirar os 10%, é tirar a sua oferta do dia, da noite, porque ele é o quê? Ele é uma pessoa grata. Grata por quê? Porque Deus deu força para ele chegar até o fim do mês, receber o seu salário, receber a sua quinzena, receber no final do mês. Então ele tira aquilo que é viável, permitido pela religião que ele prega, que ele vive, que ele segue. É isso que significa ser grato. Deus não quer ninguém obrigado na igreja. Deus não quer que ninguém faça na igreja obrigado. Eu vou fazer porque o bispo mandou, eu vou dar porque o bispo falou que tem que dar. Não, irmãos, você tem que ser grato contigo mesmo. Eu não vou nem falar com o próprio Deus. Você está respeitando a gratidão que foi derramada sobre a tua vida. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, derramando o teu sangue por mim e por você. Talvez muitos não entenderam quando o sangue dele era derramado lá no alto do Gólgota, mas Jesus sabia, em meio às dores e o sofrimento, entre uma cruz de 72 pontas, das mãos que estavam pregadas sobre a cruz, dos pés um por cima do outro pregado com um prego de 20 centímetros, e ali ele estava derramando esse sangue para mim e você ser grato a ele, não obrigado. Amém? Josivan, tu vai fazer, porque eu sou teu pai. Ele vai, porque ele é obrigado a fazer, porque eu obriguei ele a fazer aquilo. Não, Josivan vai fazer, porque ele é grato do pai dele ter criado ele, chegar na posição que chegou, de ser quem ele é. Ele vai agradecer. Eu vou fazer porque eu sou grato ao meu pai e grato ao meu Deus. Se estou vivo hoje, se nasci hoje, graças a ele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Deus não aceita nada obrigado. Não. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: se tu quiser, não é obrigação. Se tu quiser, renuncia a si mesmo. Respeita você mesmo. Respeita você mesmo. E a partir do momento que você ser grato com você mesmo e respeitar a você mesmo, pega a tua cruz, coloca no ombro e siga-me. É isso que Jesus está falando. Amém? Então não deixa que ninguém te engane. Não deixa a iniquidade tomar de conta para você ficar um crente gelado, frio. Amém? Porque mediante muitos geladãos que já estão no nosso caminho, frio na fé, sem Deus, sem paciência até para cultuar, sem paciência até para fazer uma oração, sem paciência até para ler a Bíblia, sem paciência até para ouvir o louvor.
se nós não perseverar até o fim, com toda certeza, esta frieza, ela vai pegar. Porque a frieza só vem por um motivo: por se multiplicar a iniquidade, a desobediência, o pecado. Quando a pessoa começa a desobedecer, aí vem a iniquidade, vem o pecado, nada concorda, não aceita, isso não é de Deus, esse pastor é enjoado, esse bispo é enjoado, é tanta exigência daqui, se ele quiser eu só faço do meu jeito. Tem gente que está assim, tem gente que assim faz, porque interessante, tem outro para colocar no meu lugar, é eu que tenho que ficar. Quem ouviu a mensagem que eu coloquei hoje no grupo? Quem ouviu a mensagem que eu coloquei no grupo hoje? 3 pessoas, 4 pessoas ouviram. Ouviu? 5 minutos de mensagem. 5 minutos de mensagem eu coloquei, de reflexão. Irmãos, uma coisa eu digo para vocês: nós não devemos fazer nada obrigado, porque a partir do momento que você faz por obrigação, sendo obrigado, você vai ser um crente gelado. Mas seja grato, faça por gratidão. Vamos fazer por gratidão. Vamos vir para a igreja por gratidão. Não vou vir para a igreja porque me mandaram vir. Não, eu vou para a igreja porque sou grato a Deus. Eu vou cultuar porque sou grato a Deus. Aleluia. Está difícil, irmãos, mas não é impossível. Sabe por quê? Eu tenho um aviso de Deus para você: mas qualquer que perseverar até o fim, este será salvo. Versículo de número 13: aquele que perseverar até o fim, suportar tudo, obedecer, fazer por onde, este o seu nome está escrito no livro da vida. Esse vai ouvir: vinde bendito do meu Pai, porque possui por herança o reino que está preparado desde a consumação dos séculos. Essa pessoa ouvirá do Senhor: entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Oh, bendito seja o nome de Jesus. Jesus, para nós terminar, quer dar um aviso para mim e um aviso para você. Quando será o fim? Depois que vir o princípio de dores. O que acontecerá o princípio de dores? Quando? Que a resposta é o texto que dá a resposta para vocês. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho de toda a gente. Presta atenção, depois eu passo a parte B. Uma coisa que eu acho importante é quando a pessoa dá testemunho do evangelho de Cristo. Testemunha para a gente ouvir. Testemunha: eu vim para a igreja, estava oprimido, Jesus me libertou. Eu cheguei em casa, meu filho estava doente, eu coloquei a mão e Deus curou. Eu orei pelo meu esposo, pela minha esposa, ou vice-versa, pelo filho ou pela filha, e Deus salvou. Hoje eles estão na igreja, mas tem oração que não está sendo ouvida, por isso que não está sendo respondida. Ou muitas vezes o próprio Jesus ouve, mas não responde, porque não é digno e nem digna, porque o interesse é outro. E tem gente que não quer aprender isso nunca, não quer colocar isso no coração, porque Jesus está dizendo que o evangelho do reino, ele tem que ser pregado em todo o mundo, e tem que ter o quê? Testemunho. Tem gente que passa anos e anos não dá testemunho do evangelho.
o Evangelho do Reino. Tem gente que, se não tomar cuidado, vai descer na catatumba, vai morrer. Jesus volta, mas não dá testemunho. Não conta o que Deus fez. Não conta nem que amanheceu um dia com fogo de vida que Deus deu para ele. Me desculpe, irmão, mas Deus está falando comigo. Deus está falando com você nesta noite. Para vir o fim, nós temos que ajudar esse Evangelho do Reino se arrastrar na face da terra com o nosso testemunho da nossa fé, da nossa crença nele, Jesus Cristo. Nós temos que colocar no nosso coração que nós podemos acelerar para esse fim. Sim ou não, meus irmãos? É o texto. Nós podemos acelerar para esse fim, sim. Como? Ajudando no testemunho do Evangelho do Reino, pregando a palavra do Senhor. Ah, pastor, eu estou tão cansado, porque Jesus não vem logo. Então começa a pregar o Evangelho, começa a testemunhar o Evangelho do Reino, começa a falar das coisas do Senhor, que você está acelerando para o fim. Talvez existem pessoas que querem ouvir a tua voz, talvez existem pessoas que através de poucas palavras, você sendo usado por Deus, aleluia, ele se converta e aceita o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua alma. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem que ter testemunho, e testemunho a todas as gente. Então vocês verão o fim. Imagina Jesus agora concluindo a primeira parte do Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? Porque tem a segunda parte. Depois nós vamos falar da segunda parte, mas não hoje. Jesus conclui a primeira parte do Sermão da Montanha, do princípio de dores, no versículo de número 24, 14, do 1 ao 14. Vocês querem ver o fim? Então ajude, pregue o Evangelho do Reino, dá o testemunho do Evangelho do Reino, anuncie o Evangelho do Reino, aí vocês vão ver o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Fiquem em pé, queridos irmãos. Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos acelerar e vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos fazer uso da palavra de Deus e vamos começar a pregar a palavra do Senhor como é para pregar. Eu descobri que algumas pessoas, eles tomam partidos até mesmo para o lado errado, por causa de interesses, por causa de favores que tiveram no passado, e pensa que os favores que tiveram no passado foi a oportunidade do homem, e aí ele coloca no coração, talvez me dará outra oportunidade, e aí toma partido de pessoas errôneas. E eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Queridos, vamos dar testemunho do Evangelho do Reino para acelerar este fim. Levanta a tua mão. Glória a Deus. Levanta a tua mão. Levanta. Glória a Jesus. Querido Deus e maravilhoso Pai,